Revisão da vida toda, diretamente do STF. Agora sim você vai entender o seu processo. Eu vi as suas dúvidas nos comentários e também de clientes que entram em contato, seja para a gente fazer um parecer jurídico, seja para a gente assumir um processo em andamento, seja para a gente fazer uma análise completa de mais de 20 revisões. Então, se você quiser, o WhatsApp estará no link do comentário fixado. Quer contratar um advogado que está aqui na linha de frente, lutando pelos seus direitos, vai ser uma honra poder te atender. Mas, às vezes, você não tem condição de contratar o professor Nakamura ou outro advogado que você queira contratar, ou às vezes você confia no seu advogado, então mantém o seu contrato aí com o seu advogado que vai dar tudo certo. Só que você precisa ter o respaldo do seu processo. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre o seu processo. Algumas explicações, inclusive, servirão para outros processos também, tá? Então, se você tem processo trabalhista, por exemplo, no trabalhista a gente consegue fazer sem cobrança de entrada, sem nada, tá? Então, muita gente não sabe, mas nós temos processos trabalhistas em todo o Brasil e no trabalhista, contra a empresa, a gente consegue fazer sem entrada, por exemplo. Já no previdenciário, aí o trabalho principal é feito antes do processo, por quê? Por causa dessa análise, por causa de a gente verifica cada uma das suas contribuições, os cálculos, mas entra em contato no WhatsApp e aí a gente vai orientando, beleza? Eu quero é te ajudar, mesmo que você não contrate a gente, você vai sair desse vídeo muito mais informado do que está acontecendo no seu processo e aqui no STF, na revisão da vida toda e em outros processos também. Combinado assim? O que eu quero de você? Se inscreva aqui nesse canal, deixa o like e comenta revisão da vida toda já, para o algoritmo fortalecer a rede social, mostrar que a revisão da vida toda é importante e para a grande mídia continuar cobrindo a revisão da vida toda, beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Pessoal, fiz uma colinha aqui, né, que eu não posso deixar de falar nada, senão eu não vou me perdoar depois. Então, já fiz a colinha para não deixar nenhuma informação de fora. Distribuição e autuação. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir o número do seu processo para o seu advogado, tá? Então, meu advogado não me responde, demora para responder, não sei o quê. Pede o número do processo. Esse é o primeiro passo. Depois, conforme a região, né? Tribunal Regional Federal da primeira região, segunda região. Eu já mostrei em outros vídeos como você consulta aqui o seu processo, tá? Mas, basicamente, você digita no Google TRF de uma determinada região e consulta processual ou consulta pública. Aí no primeiro link você já vai conseguir consultar o seu processo, tá? Basicamente o caminho fácil é esse. Para você descobrir qual estado pertence o seu TRF, né? Então aí você precisa, eu já fiz vídeo sobre isso, mas para não cansar vocês, procura na internet aí, tá certo? Você já vai achar essa informação de forma muito fácil, tá bom? Beleza. Localizou seu processo? Vamos lá então. Distribuição e autuação. O processo começa com a distribuição da ação, que é o momento em que o caso é registrado no sistema judiciário e encaminhado para um juiz ou vara competente. Depois disso, ocorre a autuação, que organiza a documentação apresentada e cria um número único no processo. Então você precisa desse número para consultar o seu processo. Despachos. Opa! Não é aquilo que você está pensando. Um despacho é uma decisão simples do juiz que trata de questões administrativas ou procedimentais do processo. Por exemplo, pode ser um despacho determinando a citação de outra parte, pode ser um despacho solicitando documentos ou marcando audiências. Ele não entra no mérito da ação, ele não decide quem tem razão. Então, quando você vir a movimentação despacho, pode ser o juiz autorizando a sua justiça gratuita, pode ser o juiz pedindo um comprovante de residência, porque às vezes o seu advogado esqueceu de juntar ou não juntou um atualizado. Enfim, o despacho é uma decisão simples, é uma ordem do juiz, tá? Mas você precisa entrar no despacho para ver exatamente o que está sendo pedido. Beleza, mas pelo menos quando você vir despacho, quer dizer que seu processo está andando, tá? Depois, contestação. O réu apresenta a sua defesa. Na revisão da vida toda, o INSS apresenta uma contestação genérica. É literalmente um copiar e colar, tá? A mesma contestação
do norte ao sul do país, tá? É uma defesa genérica falando que você não tem direito, falando que o processo está suspenso no STF, falando das ADIs e tudo mais, mas é uma defesa genérica. Mas saiba, contestação, às vezes você está entrando num processo de acidente de trânsito, num processo de trabalhista, enfim, a contestação é a defesa do réu, tá? Audiência de conciliação ou audiência de instrução e julgamento. A audiência de conciliação é uma audiência bem simples, só vai ver se tem acordo ou não. O INSS, por se tratar de fazenda pública, ele, via de regra, ele não faz acordos, principalmente de primeira. Ele tem feito acordos, mas ao longo do processo, e depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente sobre acordos no STF e na revisão da vida toda, tá? Mas de primeira, ele não faz. Só que, se você entrar com ação trabalhista, vai ter uma audiência de conciliação para ver se sai um acordo. E a audiência de instrução e julgamento, se houver, na revisão da vida toda é prova documental, então não há, mas num processo trabalhista ou numa aposentadoria especial, vai ter que ouvir testemunha, vai ter que fazer perícia. Então, a audiência de instrução e julgamento é para instruir o processo, é para colher provas, colher depoimentos, tá? E ouvir as partes. Sentença. A sentença é a decisão do juiz para o mérito da ação. Aqui sim ele entra quem está certo, quem está errado, questões de decadência, se cumpriu todos os requisitos, se juntou cálculo, não juntou, as provas, os argumentos. Aqui é o que a gente quer ver, é a decisão, né? Muita gente, por exemplo, na revisão da vida toda, teve sentença favorável, teve sentença condenando ao pagamento, né? E aí tem gente que conseguiu sim a tutela de evidência, né? Mas aí depois a gente sabe tudo que vem acontecendo no STF. Mas então a sentença é o primeiro passo para você obter a vitória no seu processo. Apelação, quando você vir a movimentação, né? A apelação é porque uma das partes não concordou com a sentença e pode recorrer para a instância superior, para o Tribunal Superior. Acórdão é depois do julgamento do recurso, né? Então, via de regra, tá? Eu estou explicando aqui, dando uma aula geral, não estou dando aula para advogados nem estudantes de direito. Então, via de regra, a sentença é quando é um juiz, acórdão é quando é mais de um juiz. Por exemplo, desembargadores ou ministros, tá? Beleza, recursos aos tribunais superiores. Então, se a decisão do tribunal de segunda instância, no TRF, não for favorável, aí você pode entrar com outros recursos. Trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de recurso à decisão judicial, se torna definitiva e encerra o processo. Então, tem gente que nem foi avisado do advogado que teve um trânsito em julgado do processo. E aí, para combater isso, você pode tomar algumas medidas. Vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas existem, por exemplo, medidas judiciais no processo, em outros processos, ação rescisória, tudo isso tem que ser estudado, tá? Mas eu vou tratar disso em outros vídeos. Beleza. Continuando aqui, concluso ou conclusão. Você já deve ter visto, né? Autos conclusos ou em conclusão. É como se o processo estivesse na mesa do juiz, tá? Claro que hoje em dia, né, o processo é eletrônico, né, não tem mais isso, mas é como se o processo estivesse na mesa do juiz para que ele tome uma decisão. Só que essa decisão pode ser um despacho, pode ser uma decisão interlocutória ou pode ser a sentença ou outra medida. Então, por exemplo, sentença a gente já viu o que é, despacho a gente já viu o que é. E decisão interlocutória é uma decisão que resolve questões incidentais do processo, mas não encerra a ação. Por exemplo, uma decisão que defere ou indefere um pedido de tutela antecipada ou que determina a realização de uma perícia. Juntada, quando você vir essa movimentação juntada, quer dizer que quando novos documentos, petições ou manifestações são inseridos no processo. A juntada é essencial para registrar formalmente essas peças no andamento da ação. Então tem lá uma movimentação juntada e às vezes pode abrir prazo, pode determinar se algo está precluso ou não, tá? Então é muito importante. Então juntada é juntar, né? É o nome disso.
Certidão é um registro emitido pelo cartório judicial ou secretaria da vara que informa sobre um ato processual, como citação, intimação ou ausência de cumprimento de alguma determinação. Citação. Citação é o ato formal que comunica ao réu ou interessado que ele foi chamado a participar de um processo. Pode ser feita pessoalmente, por carta, por meio eletrônico ou por edital. Beleza? Então a citação é o chamamento ao processo, tá? Beleza. Intimação. A intimação é a comunicação às partes, advogados ou interessados sobre atos ou decisões do processo, como despachos, decisões interlocutórias, sentenças ou acordos. Então, o primeiro chamamento ao processo, citação. Depois, intimação. Beleza? Vista à parte. Quando o juiz concede prazo para que uma das partes analise determinada situação ou documento do processo. É comum em situações que demandam manifestações ou complementação de provas. Às vezes, o juiz vai mandar o INSS dar vista aos cálculos que foram juntados ou a um documento específico, tá certo? Remessa. A remessa ocorre quando o processo é enviado para outra instância, o setor judiciário. Se você teve uma sentença, seja favorável ou desfavorável, você ou o INSS pode recorrer e depois o juiz vai fazer essa remessa para o outro tribunal. Então, a baixa definitiva, ela ocorre depois do trânsito em julgado e o cumprimento da decisão, tá? Então, a baixa definitiva tem tudo a ver com o trânsito em julgado aqui também no STF. E também está acontecendo uma movimentação chamada inspeção judicial, tá? Então, o STF e o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele impõe metas para os juízes. Quando esse processo fica parado por muito tempo, mais de um ano, aí o CNJ bate na porta do juiz, né? Fala, opa, por que esse processo está parado há mais de um ano? Aí os autos entram em inspeção judicial. Aí o juiz vai ter que falar, olha, esse processo está suspenso por causa da decisão do STF de suspender os processos e tudo mais, tá? Então, autos em inspeção judicial quer dizer que ele entrou nessa questão do CNJ, mas fica tranquilo, não tem nada de errado com o seu processo, beleza? Tá bom. Além disso, pessoal, o processo judicial não segue um caminho fixo e linear, pois cada etapa pode depender de várias movimentações intermediárias, como conclusões para despacho, decisões interlocutórias e, eventualmente, recursos. Então, quando um caso ganha status de tema com repercussão geral no STF, o impacto é significativo. Todos os processos em andamento no país que tratam da mesma questão aguardam essa decisão do Supremo e devem ser suspensos, por exemplo, na revisão da vida toda. Então, a repercussão geral traz benefícios, como padronização das decisões judiciais, por exemplo, um juiz do Amazonas é contra a revisão da vida toda, o juiz de São Paulo é a favor. Só um exemplo. Ou 2 juízes de São Paulo, um é contra, um é a favor. Então essa repercussão geral, ela traz uma resposta para todo mundo, né? Se não, imagina, 2 aposentados terem respostas diferentes para o mesmo caso, não poderia acontecer, né? Só que também traz desafios como essa demora no desfecho das ações. Muita gente com sentença procedente, com tutela de evidência deferida, mas aí, né, travado nessa ação da revisão da vida toda devido a essa demora do STF. Então, ela traz uma segurança jurídica, mas está trazendo muita demora para os aposentados. Então, continua aqui na luta direto do STF. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu quero que Deus te abençoe grandemente. Já se inscreva no canal e comente aqui. Revisão da vida toda, já! Te vejo no próximo vídeo.